3 e o versículo 23. Então, eu quero que você entenda nesse momento o que é a morte. A morte, ela é o fim de uma vida. Ou seja, você outrora tinha 5 anos, depois passou até 10. Hoje talvez você tenha 15. Amanhã você vai ter 20. Depois você vai ter 50. Depois você vai ter 70, 80. E se nós chegarmos lá, mas um dia é certo, que todos nós iremos nos deparar com a morte. A morte não foi algo que Deus planejou na sua eternidade. A morte, ela é uma consequência do pecado de Adão. Tudo que o homem fizer terá uma consequência. Assim como Adão, ele escolheu pecar e houve uma consequência, essa consequência foi a morte, todos nós herdamos isso. Então nós também iremos morrer um dia. Então a morte, ela é o fim de uma vida. A morte física, ela é a separação, ela é o fim do contato do seu corpo com tudo que nos cerca. Quando eu morrer, eu não vou ter mais contato com isso. Quando eu morrer, eu não irei mais ter contato com vocês. Por quê? Porque a vida passou, findou-se. E a Bíblia diz que a nossa vida, ela é como um vapor. A nossa vida é como um relâmpago. É passageiro, passa-se rápido. Basta uma vida para que nós morra de fato. Então entenda que quando nós morremos, então há uma separação entre a nossa vida e esse mundo que nos cerca. A morte espiritual, ela é da mesma forma. Quando você morre, quando você está morto, espiritual, como o texto que nós lemos em Efésios 2 diz, você está separado de Deus. Ou seja, você não tem contato com Deus. Você não tem prazer em Deus. Porque uma pessoa, quando ela morre fisicamente, ela perde o contato com tudo. Pode ver, o morto, ele não fala. O morto, ele não anda. O morto, ele não enxerga. O morto, ele não tem prazer. Por quê? Porque de fato ele está morto. Assim é você, assim é nós, quando não temos prazer e amor em meditar na palavra de Deus, quando nós temos amor para orar, quando nós não temos prazer em buscar as coisas de Deus, é bem provável que nós estejamos mortos em ofensas e mortos em pecados. Porque o morto, ele não tem desejo. Assim é o morto espiritual. Ele não tem desejo em Deus. Ele não tem prazer em Deus. Ele não tem vontade em Deus. Por quê? Porque ele está morto. Então o homem não convertido, como o texto aqui em Efésios 2 diz, ele é filho da ira. Pelas suas obras, ele vai mostrar que ele é filho da desobediência. Então o ser humano, ele está morto por causa do pecado. Ele está escravizado pelo mundo, pelo diabo e pela carne. E além de condenado, ele está para sofrer e estar debaixo da ira de um Deus que é todo poderoso. Entenda que a ira de Deus não é igual quando você aborrece a sua mãe e ela tem um ataque emocional. Ela sai de si e acaba te dando um tapa ou te agredindo verbalmente. A ira de Deus é uma reação pessoal de Deus. Deus, ele não é como um homem que perde o controle e agride e bate no seu filho. Não, isso é algo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é justo. Ele não pode tolerar o pecado. E o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Tudo que é mal, tudo que nós vamos fazer, que nós erramos o alvo original da palavra, é uma afronta à santidade de Deus. E por Deus ele ser tão santo e tão puro, ele vai ter essa reação, não por perca de autocontrole, mas porque ele é justo e ele é santo. Então a ira de Deus, ela é uma reação pessoal dele frente a qualquer pecado e rebelião contra ele. Isso é uma expressão natural de Deus frente a qualquer pessoa que esteja debaixo do pecado. Todos os homens, um dia, que estão debaixo do pecado, e prove a Deus ter misericórdia de nós e nos salvar, para que nós não pudéssemos estar nesse grande dia. Entenda você que chegará um dia que essas ruas, as pessoas vão correr de Deus. As pessoas vão clamar às montanhas, aos rochedos, para que eles
caiam sobre os homens, para que eles possam se esconder da cólera e da ira de um Deus que é todo-poderoso. Você é adolescente que já sabe ler, que já sabe escrever, o seu dever deveria saber deste atributo de Deus chamado justiça, chamado santidade. Talvez você pense que só vir a igreja Deus já está te justificando. E eu digo a vocês que se uma criança de 5 anos de idade ela já tiver a ciência do que é certo, do que é errado, se ela já tiver ciência da morte de Cristo, isso com 5 anos de idade, ela já pode sofrer a ira de Deus. Ela já pode ser condenada. Aí você para e diz: não, mas não é com 7 anos, não. É a partir do momento que a pessoa passa a ter ciência disso que está falando. Então entenda que para você adolescente, você que me ouve, já está sendo derramada sobre nós uma responsabilidade quanto à ira de Deus. Deus, ele não é uma criança. Deus, ele não é uma pessoa que nós abusemos dele. A Bíblia diz que Deus, ele não se deixa escarnecer. O salmista Davi, ele disse assim, ó: coisa terrível é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Então não tenha você um Deus totalmente bom, um Deus que vai sempre te pegar no colo e vai te balançar como as nossas mães fazem, sabendo que nós estamos errados, ainda que ali nos acolhe. Deus não. Deus, ele corrige os seus filhos, e a correção de Deus, ela é dura, ela é severa. Por quê? Porque Deus, ele é santo, ele não tolera o pecado. Então a raça humana, todos, como o texto diz, que estão fora de Cristo, são pessoas pecadoras. Elas são filhos da ira. Elas estão debaixo da desobediência. E estando debaixo da desobediência, elas estão para sofrer o furor e a ira de um Deus que é todo-poderoso. Uma pessoa como foi ali Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que dava esmola, era um homem que orava, era um homem que guardava os mandamentos. E a Bíblia diz que Pedro vai até Cornélio e diz a ele que era necessário ele nascer da água e do Espírito. Porém, Cornélio orando, ou Cornélio dando esmolas, Cornélio de certa forma fazendo com que as suas obras chegassem até a Deus de uma forma suave, isso não queria dizer que Cornélio era uma pessoa salva. Talvez você pense que as suas obras, talvez você pense que somente porque você cumpre algumas leis, você já seja uma pessoa salva. E talvez nós continuamos ainda mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Cornélio, ele era um homem que fazia tudo isso, mas Pedro disse a ele que era necessário ele nascer da água e do Espírito. Jesus Cristo, ele se encontra também lá em João capítulo 3, um homem chamado por nome Nicodemos. E Jesus diz assim para ele, ó: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que nos nossos dias estaria de terno, estaria de gravata, estaria nos cultos. Ele estaria enquadrado dentro da tradição dos homens e da tradição religiosa. Porém, Jesus Cristo disse a ele que necessário era que Nicodemos nascesse de novo. Jesus vai encontrar também um jovem rico, um jovem que talvez desfrutasse de tudo a qual ele queria. E ele chegou em Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele: olha, tem ouvido falar dos mandamentos? Você tem guardado os mandamentos? Ele disse: Senhor, eu tenho feito isso desde quando eu sou moço, desde quando eu sou adolescente ou jovem. Mas todos os mandamentos a qual os meus pais me ensinaram, a qual meus líderes, os meus mestres, os meus rabis, eles me ensinaram, eu tenho guardado. A Bíblia diz que Jesus dá uma palavra dura para aquele homem, porque o texto vai dizer bem claro: muito amou Jesus aquele jovem, disse a ele: olha, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem
e me segue. Talvez nesta noite, para você herdar a salvação, talvez nesta noite, para que você verdadeiramente se torne uma pessoa em Cristo, uma pessoa liberta, uma pessoa perdoada dos seus pecados, te falte ainda alguma coisa. Jesus disse àquele jovem: olha, uma coisa ainda te falta. Precisou apenas de uma desobediência de Adão para que ele fosse expulso do Éden. E precisou somente de um ato de obediência de Cristo para que nós pudéssemos ser restituídos ao plano de salvação de Deus. Então entenda que para nós para nós sermos pegos por Deus e lançados no inferno, não precisa de 1 milhão de pecados, não precisa de 1 bilhão de pecados. Apenas um pecado pode te levar ao inferno. Apenas um pecado que você cai pode fazer com que o seu nome seja riscado, ou melhor dizendo, o seu nome nunca seja escrito do livro da Bíblia. Jesus, certa vez, ele ministrando, ele disse assim: olha, aquele que não aborrecer pai, aquele que não aborrecer mãe, aquele que não aborrecer irmãos, amigos, mulher, homem, aquele que não aborrecer a sua família, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele também disse: olha, aquele que não tomar a tua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele vai dizer: olha, aquele que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Deixa eu te perguntar uma coisa, adolescente. Olha aqui. Você quer ser um discípulo de Jesus? Eu sei que esse é o seu desejo. Eu sei que o seu desejo é ser uma pessoa salva. Mas Jesus, ele diz, não somente naquele tempo, mas para todas as pessoas de todas as partes, que renuncie tudo, que deixe tudo por amor dele. Aquele que não renunciar tudo por amor de Jesus, não pode ser seu discípulo. É como Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Jesus também diz para nós, porque talvez nós pensamos que nós somos crentes pelo tempo que nós estamos na igreja, ou simplesmente por estarmos enquadrados em doutrinas ou coisas religiosas. Mas Jesus disse: olha, aquele que não nascer de novo jamais entrará no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não poderá entrar, não poderá ver o reino dos céus. Então entenda que para você, adolescente, é necessário nascer de novo. Sabe o que vai dizer que você nasceu de novo? Quando a sua mãe, quando o seu pai olhar em você e ver você uma menina santa, ver um jovem santo. Quando seu pai olhar e ver você amando a palavra de Deus, comendo Bíblia para lá e para cá, desejando a Deus, chamando seus pais para orar, chamando a sua mãe, convidando seu pai para que vocês tenham um culto doméstico. Quando sua mãe olhar para você e ver verdadeiramente a luz de Cristo, isso é uma evidência de que você nasceu de novo. Mas a maior evidência quando você vai mostrar para os seus pais, a maior evidência que você vai mostrar, primeiramente para Deus, é quando você desobedecê-los, é quando você afrontar a Deus, é quando você pecar, você vai sentir tristeza. A sua mãe vai olhar, o seu pai vai olhar e vai ver você chorando e eles não vão entender. Porém você está sentindo pesar por causa dos seus pecados. Isso vai evidenciar que você nasceu de novo. Você pelo menos já parou para pensar se você é um nascido de novo? Você pelo menos já parou para pensar se você nasceu da água do Espírito? A questão nesta noite não é que nós estejamos aqui simplesmente para ouvir uma palavra qualquer. Quando eu estava na minha casa, Deus ele já me despertava acerca de nós pensarmos, de nós refletirmos, de nós analisarmos se verdadeiramente nós somos salvos ou se nós estamos endurecidos pelo pecado. Porque uma das qualidades do pecado é cegar o homem. A palavra diz que o Deus desse século cegou os homens
para que eles não tenham entendimento e não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então talvez você esteja cego, andando e sendo guiado por outro cego, e achando que é salvo. Pare neste momento e pense, se verdadeiramente você é um adolescente ou um adolescente, um jovem ou uma pessoa salva. Reflita se você verdadeiramente nasceu de novo. Há uma necessidade de todos os homens. Jesus não disse que é preciso. Jesus não disse que é opcional. Jesus olhou para Nicodemos e disse: é necessário você nascer de novo. Um jovem por nome Andrew Myle. Este jovem, ele foi pego por um grupo muçulmano. E aquele grupo pegou aquela criança. Ele não era ancião, não era jovem, era uma criança. Deu 5 tiros naquela criança. É como se ele tivesse pego Pedro, dando 5 tiros não para matar, apenas para torturar. E aqueles homens começaram a questionar aquele garoto: olha, negue a sua fé, rejeite o Cristo, abandone a fé no Salvador. E aquele garoto, ele ficava gritando: olha, eu estou com medo, por favor, não me matem. E aqueles homens falavam: então negue a Jesus. Ele continuava dizendo: olha, eu estou com medo, por favor, não me matem, mas eu não posso negar Jesus. Então aquele garoto, ele morre em cima de uma poça de lama. E nós só porque estamos na igreja, só porque nós somos adolescentes, ou jovens que temos pais evangélicos, pais obreiros, ou simplesmente estamos domingo ao culto, nós achamos que nós somos cristãos, só porque nós viemos à igreja, só porque nós colocamos as nossas roupas e dizemos que nós somos cristãos. Ser cristão não é somente estar na igreja. Ser cristão não é somente professar a fé em Cristo, mas não guardar os mandamentos dele. Eu quero que vocês, adolescentes, entendam que foi uma criança que preferiu morrer ao invés de negar o nome de Jesus Cristo. E você com 15 anos de idade, talvez você com 20, até mesmo 40 anos, ainda não entendeu o que é evangelho, ainda não entendeu o que é cristianismo, ainda não entendeu o que é renúncia, ainda não entendeu o que é arrependimento, ainda não entendeu o que é fé em Jesus Cristo, Salvador dos homens. Glória a Deus, aleluia. Talvez você diga: irmão Wellington, essa palavra não é o que eu esperava. Essa palavra é uma palavra dura. Eu não quero nascer de novo. Eu não quero morrer para o mundo. Eu não quero Jesus. Eu não amo Jesus. Eu venho à igreja porque minha mãe me obriga, meu pai me obriga. Eu venho na igreja, eu não sinto a alegria que Davi sentia em receber apenas o convite. Irmão Wellington, você está pregando uma palavra que eu estou desprezando. Você está pregando uma palavra que eu não estou dando crédito. Entenda uma coisa: evangelho é algo muito mais sério do que nós pensamos. Você não tem mais idade para dizer que a sua mãe responde por você. Tem adolescentes e jovens aqui que tem Facebook. Beleza, ter Facebook menor de idade, sendo que só é liberado para quem tem 18, você pode. Ter o WhatsApp, redes sociais, que só é permitido para maior de 18 anos, você pode. Agora, quando pergunta se você quer um compromisso com Cristo, se você quer morrer para o mundo, se você deseja o Salvador, você o rejeita como se Jesus Cristo não fosse nada para você. Somente Deus para ter misericórdia de nós. Nós não éramos merecedores desse amor. Nós não tínhamos nada para Deus nos amar. O que me entristece é que a minha juventude, a juventude do Gabriel, do Roger, a juventude dessa igreja, é a juventude mais fria, mais carnal, mais morta. É a juventude que mais despreza a palavra de Deus. É a juventude que
mais rejeita a cruz de Cristo é a juventude mais morta de todos os tempos. Os nossos adolescentes não amam a Deus. Pelo menos eles não mostram frutos de amar a Deus. Eles não mostram desejo de querer aprender a palavra de Deus. Eu poderia fisicamente apontar diversos erros, mas Deus, mediante a tua palavra, Ele já está expondo sobre a sua consciência a vergonha que é a sua fé, a sua profissão falsa, mentirosa, acerca de quem é Jesus Cristo. Talvez eu pergunte para você, quem é Jesus para você? E você responda, para mim Ele é tudo. Mas o seu comportamento, a sua atitude, mostra que Jesus é nada para você. Mostra que Ele não vale de nada. Mostra que o sacrifício dele não tem valor, significado nenhum para você. Jesus Cristo, Ele é muito precioso. Jesus Cristo é o próprio Deus, e Deus escolheu se fazer homem na pessoa de Cristo e vir morrer por pessoas que Ele sabia que iriam ignorar o santo evangelho, que iriam levar Jesus pelas suas desobediências a ser crucificado. Entenda nessa noite que Jesus não foi crucificado somente pelos judeus ou os ímpios daquela época, mas foi para todos os homens de toda a geração. Quando você rejeita Jesus, quando você se nega a se arrepender e dar a sua vida a Ele, é como se você fosse o soldado que estivesse com um martelo e um prego, crucificando Jesus, levando Jesus ao vitupério. Essa palavra é uma palavra que pode te despertar, mas se você rejeitar, desprezar, essa palavra um dia servirá para a sua condenação. Não porque eu estou falando, mas porque você se nega a crer no Filho unigênito de Deus. Quando Jesus Cristo, Ele tomou a sua cruz, Ele estava indo de encontro à morte. A morte mais cruel da época. A morte para o pior criminoso. A cruz que foi feita para mim, Rogério. Para você. Para você, Roger. Para você, Gabriel. A cruz que foi feita para você, André. A cruz que foi feita para você, Tamires. Gleidson. A cruz que foi feita para nós. Cristo Ele carregou. Quando Jesus Cristo Ele estava carregando aquela cruz, Ele estava andando de encontro à sua própria morte. A cruz ela representa a renúncia. A cruz ela representa a morte. Jesus Cristo ao dizer, aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, como Ele fez. A Bíblia diz que Cristo esvaziou-se. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E esse mesmo chamado Ele faz para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Ele está falando, olha, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser nascer, deve morrer, deve tomar a sua cruz e andar em sentido à morte. A morte o quê? A morte para o pecado, a morte para o seu eu, a morte para o seu mundo. Então Jesus nessa noite Ele te convida, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. É necessário nós nascermos de novo. Chegue na sua casa, pergunte ao seu pai obreiro: pai, o que é nascer de novo? Pai, eu mostro o seu um filho ou uma filha que nasceu de novo. Ajoelhe-se na sua casa nesta noite e diga: Senhor, eu nasci de novo. Se eu não nasci, ó Deus, por graça, por amor, por misericórdia, me salva, ó Deus. É necessário você nascer de novo. Essa é a condição do homem, de morto.
de condenado. A Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo 53, versículo 10, que foi da vontade, foi do agrado de Deus esmagar a Jesus Cristo. Entenda, a Bíblia diz que nos últimos dias, o mundo, a igreja, a situação mundial seria como nos dias de Noé. As pessoas comeriam, beberiam, elas se casariam e se dariam em casamento. E chegaria um momento a qual o dilúvio iria vir sobre a terra, iria pegar todos de surpresa, como foi no dia de Noé. Porém, Noé e a sua família encontrou segurança dentro da arca. Jesus Cristo está dizendo: olha, a situação do mundo, quando eu estiver voltando, vai ser igual nos dias de Noé. E a maior evidência seria que as pessoas estariam desprezando o Evangelho. Noé pregou quase 120 anos dizendo: olha, vai vir a ira de Deus, vai vir dilúvio. E as pessoas, elas tinham Noé como um louco, como um velho paranoia, um velho que falava algo que não existia, até que veio a chuva e matou toda aquela geração. Deus não teve piedade em matar as crianças. Deus não teve piedade em fulminar toda aquela geração. Imagina mãe com filhos sendo afogados, filhos pedindo socorro às suas mães e suas mães não podendo fazer nada, pai correndo para querer salvar o seu filho, ou o filho correndo para salvar o pai, e eles nada poderiam fazer. Por quê? Porque tinha chegado o dia da condenação de Deus sobre aquela geração. É bem capaz que a nossa geração esteja pior do que aquela. Tudo que Jesus Cristo falou e já foi pregado por algumas pessoas nessa igreja está acontecendo. E como foi nos dias de Noé, a arca simbolizada naquele madeiro, refúgio para Noé e sua família, Jesus Cristo, ele demonstra misericórdia e salvação através do madeiro, através da cruz de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 24 vai dizer assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. João 3, capítulo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então corra com arrependimento e fé lá na cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é sinal de maldição para nós. Nesse contexto agora falando, a cruz de Cristo é sinal de salvação. Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, ele estava dizendo: olha, eu te amo. Olha, se você tiver fé em mim, eu perdoo os seus pecados. Se você tiver fé em mim, eu te justifico. Se você tiver em mim, eu te regenero, eu te faço nova criatura. Se você tiver fé em mim, se arrepender, guardar os meus mandamentos, eu prometo que eu vou para o Pai, mas um dia eu volto para te buscar. E aonde eu estiver, esteja você também. Eu prometo que você irá morar num lugar onde não tem choro, onde não tem pranto, onde não tem dor, onde não tem doença, onde não tem morte. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram e eis que tudo se fez novo. A maior alegria que um homem pode ter não é receber uma mansão, não é receber um carro, não é ser milionário, não ter a melhor esposa ou o melhor marido ou tudo de terreno. A melhor coisa que o homem poderia receber era o dom gratuito da salvação. É pela graça que nós somos salvos, é pelo muito amor de Deus que nós estamos aqui nesta noite. A única coisa que Deus requer de nós é que nós nos arrependemos e nos cheguemos a Ele com fé na morte e na ressurreição de Cristo. Então, viva, adolescente, pela fé no Filho de Deus. Eu queria trazer mais um tópico, mas pelo horário não me é permitido. Mas eu quero te aconselhar
O mundo irá apenas oferecer para vocês casa. O mundo irá oferecer para vocês nada mais que carros, roupas luxuosas, nada mais do que mulheres e homens, talvez que belos fisicamente. O mundo irá oferecer para vocês, e tudo que o mundo oferece é passageiro. Mas o que Jesus oferece para você é eterno. É vida eterna. O meu desejo para você foge um pouco do desejo dos seus amigos e do desejo talvez dos seus pais. O meu desejo para você não é que você se torne o melhor advogado, não se torne o melhor jogador de futebol. O meu desejo para você não é que você se torne a melhor enfermeira ou o melhor professor. O meu desejo para você não é que você obtenha a maior casa, o melhor carro e toda a riqueza do mundo. O meu desejo para você é que você ame a Cristo de todo o seu coração. O meu desejo é que você chegue na sua casa nesta noite. Deus, eu pela fé eu entendi o que o Senhor quer de mim. Nesta noite eu quero, Senhor, tomar a minha cruz. Eu quero me tornar uma pessoa santa. Eu quero me tornar uma pessoa piedosa em oração, uma pessoa piedosa na palavra. Eu quero, Senhor, com tudo me achegar a Ti. Eu quero invocar o Teu nome. Eu quero, ó Deus, que o Senhor, por bondade e graça, me salve e escreva o meu nome no livro da vida. O meu desejo para você é esse: que você busque conhecer a Deus, que você busque pela fé conhecer quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, por que fez e para quem Ele fez. Assim você vai entender que ainda que o homem